E aí pessoal da net, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya, estamos de volta com mais um vídeo. E gente, hoje eu vou falar de uma coisa muito especial, porque entrando agora na saga do Olimpo, é normal que a gente veja vários deuses, né, como vocês viram, né, os deuses do Olimpo que o Kurumada mostrou, né, lá no capítulo 6 do Tenkairen, né, é normal que a gente veja vários exércitos. E aí, pra galera não ficar perdida, eu vou falar um pouquinho sobre o exército dos deuses, né, e eu vou começar falando sobre a deusa Artemis, né? Por quê? Porque ela foi a primeira deusa apresentada lá em Next Dimension e nós já sabemos bastante sobre o exército dela. Então fica aí que hoje nós conheceremos tudo, até o momento, sobre o exército de Artemis, a deusa da lua. Pessoal, vamos lá então. Gente, é o seguinte, né? A gente viu Artemis a primeira vez lá no filme Saint Seiya Tenkairen Joushou Overture, o prólogo do céu. Foi o primeiro contato que nós tivemos com ela, né? Lá a gente viu ela como uma deusa muito bonita, né? Loira, né? E com vestes, né? Nós não vimos ela com armadura lá no filme Prólogo do Céu, né? A ideia daquele filme era trazer os personagens mais com uma coisa de você admirar, né, os personagens, sem colocar esse negócio de armadura. Ele não queria, pelo que eu entendi, né, do filme, ele não queria colocar os deuses com armadura. Ele queria dar um tom mais lá do filme do Abel para os deuses, né? Então ela não tinha armadura lá. Mas bom, lá naquele filme deu errado, né? Só que o filme dando errado não significa que a deusa Artemis, né, ou coisas que nós conhecemos sobre a deusa Artemis lá, né, não existam no canônico, né? E bom, a coisa foi rebutada para acontecer lá em Next Dimension, né? Então lá no filme, obviamente que talvez ela nem tivesse exército lá, né? Porque iam ser 3 filmes do céu e um filme do Cronos, né? Então talvez ela nem tivesse exército do jeito que vai ter aqui em Next Dimension, né? Mas aqui em Next Dimension a gente já vai ver tudo. E, gente, o que é o Next Dimension? Só para relembrar vocês. Next Dimension é a continuação da série clássica, a continuação da saga de Hades, em que a Athena vai até o passado para tentar salvar o Seiya de morrer, né? Então o Seiya tá com a espada lá cravada no peito e ele vai morrer dentro de pouco tempo, né? Caso, né, a espada não seja tirada ou removida, né? Então a Athena vai para o passado para tentar tirar a espada de Hades de dentro do Seiya, né? Então, e obviamente que ela vai passar pelo Olimpo e lá a gente vai conhecer, né, a deusa Artemis, né? Bom, no caminho do Olimpo, né, indo para o caminho do Olimpo, Athena vai encontrar a bruxinha Hecate, né, vai negociar com a Hecate e ela vai dar os seus cabelos para a bruxa Hecate para mostrar o caminho para o Templo da Lua, né? E bom, é assim que a gente conhece o Templo da Lua a primeira vez, né? Depois da parte da Hecate, lá pelo capítulo 14, 15, no volume 2 de Next Dimension, né, que foi lançado lá atrás, né, lá em 2010, por aí, que foi lançado o volume 2, né, a temporada 2 de Next Dimension, muito tempo atrás, tá? Então, de 2009 pra frente aí que começou a lançar essas coisas. E, gente, o Templo da Lua é esse aí. Você vê que o Templo da Lua parece uma cidade, né? Você vê que parece que tem várias construções, né, e uma lá no topo, né? Então, assim, se cada templo do Olimpo tiver um design diferente, interessante desse, vai ser muito legal, né? Claro, se eu vou aceitar se todos eles tiverem aparência de templos gregos, né, como no santuário, mas seria muito mais legal se cada um dos templos do Olimpo tivesse, né, designs diferentes, como o Templo da Lua tem, tá? Chegando dentro do Templo da Lua, nós vimos a deusa Artemis pela primeira vez, né? Dentro do canônico. E aqui, a deusa Artemis, você já vê que ela continua loira, mas com design levemente diferente, né? Do Prólogo do Céu. Você vê que o olho dela é bem diferente, né? O olho da Artemis é bem diferente. E aqui ela usa uma armadura, né? É claro que a gente não tem certeza aqui se essa armadura feita por Artemis é uma Kamui, né? Eu acredito que seja, tá? Mas nós não temos certeza sobre isso, né? E bom, aqui, gente, nós vemos a primeira personagem, né, que faz parte do exército de Artemis, que é a Calisto, né? E eu entendo aqui, gente, que a Calisto é uma espécie de... como é que eu posso dizer?
sacerdotisa, né, da Artemis, tá? Entrando no Templo da Lua, nós vemos também, né, um exército de soldadinhas, né? Que são eu chamo elas de coelhinhas, tá? Você pode ver aí, são mulheres com uma orelha de coelho, por isso que eu chamo elas de coelhinhas, né? Elas são ali derrotadas, mas a Calisto manda o Athena e o Shun entrar lá no templo, né? Então, até o momento, nós vimos a Artemis, nós vimos a Calisto e nós vimos essas satélites de Artemis, né, que eu tô chamando aqui de coelhinhas, tá? Então, até o momento é isso. Mais pra frente, gente, depois que nós temos o confronto, né, de Athena e Artemis, depois dessa parte do confronto, a Calisto, ela chama uma general dela, né? Uma general dela chamada de Las Común, né? Então, a Las Común, gente, ela é considerada, né, a líder do exército de comando, né? Do esquadrão de comando da Artemis, né? Então, vamos lá. Líder, né, do esquadrão, da unidade de comando. Líder da unidade de comando. Guardem isso, tá? Guardem isso que eu vou falar sobre isso mais daqui a pouco, ok? E a Las Comune, quando ela vai atrás de Athena e Shun, ela tá com outras satélites, não são as mesmas coelhinhas. Elas têm um design diferente daquelas coelhinhas, né, que foram mostradas anteriormente, né? E elas vão atrás, ali são derrotadas pelo Shun, né? E a Las Comune mostra uma técnica, inclusive, que é o Crimson Viper, né? Ela atira uma flecha em volta da flecha tem aparentemente uma cobra, e é dito que essa cobra devora a carne, né? Ela persegue e devora a carne. Bom, ali vai ter uma lutinha, né? O Shun vai lutar, ele vai conseguir inutilizar a flecha da Las Común, mas vai cair depois. Aí chega o Ikki, derrota a Las Común. Tem até uma polêmica nessa cena, tá? Que um dia eu vou fazer um vídeo. Eu acho que vocês que leram Next Dimension sabem qual polêmica que eu tô falando, né? Mas tem uma polêmica aí nessa cena, tá? Mas hoje não é dia de falar disso, não. Hoje é dia de falar das satélites, tá? Então, assim, gente, o que a gente viu até agora é que tem dois tipos de satélites soldadinhas, que são as que a Las Comune comanda, e as coelhinhas, e tem a Las Comune e tem a Calisto. Até o momento, é isso que nós sabemos, tá? A Calisto, gente, ela é líder, né? A gente entende ela como líder, ela é muito ativa na obra e tem muita personalidade, né? Tanto que ela vai lá atrás do Toma, né? Liberta o anjo, bota a moral no anjo, né? Fala que a máscara que ele tem, né? Se ela manda nele, né? Será que essa máscara é poder da própria Calisto? Ou essa máscara é um item dado por outra pessoa? A gente não sabe sobre isso ainda, mas seria interessante se as máscaras fossem da Calisto, né? As máscaras fossem dela, né? Bom, uma coisa interessante, gente, é que a Calisto sempre desobedece a Artemis, né? A Artemis manda proteger a Athena e a Calisto fica lá desobedecendo, né? Seria interessante, porque na mitologia grega, tem versões da mitologia grega em que a Calisto é morta pela própria Artemis, né? Então, assim, será que vai se repetir em Saint Seiya? Escrevam aqui embaixo nos comentários. E se você tá gostando do vídeo, gente, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo pros amigos de vocês que possam ter mais interesse em novidades sobre Saint Seiya, Cavaleiro Zodíaco. Se você quiser e puder, gente, a melhor coisa que você pode fazer é tornar-se membro do canal. Vão ter alguns vídeos exclusivos para membros muito em breve. E se você quiser comprar mangá, compre na loja do canal Mundo Seiya, né, que tá na descrição do vídeo. A loja do canal Mundo Seiya já tem um tanto de coisa, né? Então se você quiser comprar coisa de Cavaleiros, vai na loja do Amazon do Mundo Seiya e me ajuda de maneira indireta. Voltando, pessoal, seria bem legal se tivesse essa repetição mitológica, né? Porque a Calisto de fato desobedece muito a Artemis. E se talvez em algum momento ela faça alguma coisa que a Artemis realmente não gosta. A gente até pode teorizar que Calisto é de fato apaixonada por Artemis, de alguma forma, né? Por isso que ela não gosta do Toma, né? Pode ser que tenha alguma relação entre o Toma e a Artemis, assim como nós tínhamos no filme. Nem tudo que aconteceu no filme pode ser descartado. Talvez coisas do filme ainda existam, né? E a Artemis, ela diz muito que está decepcionada com a humanidade, né? Que se decepcionou
com os seres humanos, né? Então, assim, eu acho bem possível que essa relação Toma e Artemis ainda exista, né? Talvez, né, a Artemis e Toma tenham ficado muito próximos, e aí o Toma tentou fugir, como foi dito, né, que ele tenta fugir para achar a irmã dele, e Toma tentou fugir, e Artemis se sentiu traída. Talvez seja esse o plot, ou talvez tenha outro plot que nós ainda não sabemos, né? Bom, no Tenkairen, né, no capítulo 6, a Lascomun volta a aparecer. Ela não tinha morrido lá atrás, tá? Ela fica viva. E ela se apresenta novamente como líder da unidade de comando antes da deusa Ker, a deusa maligna Ker, né, arrebentar, fulminar as satélites da Lascomun de novo, né? Uma coisa sobre a Lascomun é que ela não tem medo, né? Então, se é pra cumprir a missão dela contra um humano que é mais fraco, beleza. Se for pra bater em alguém mais forte, beleza também. Se for pra atirar na deusa maligna Ker, ela também atira e ela não tá nem aí, né? Gostei, eu tô gostando da satélite, gente, né? Então, assim, só que assim, eu queria falar com vocês o seguinte. Como a Lascomun foi apresentada de novo, e de novo com o mesmo título, líder da unidade de comando, eu imagino, tá, que a Artemis tenha pelo menos mais uma unidade e tenha mais um general, tá? Então, nós temos aí a Lascomun como líder da unidade de comando, e eu acho, gente, que aquelas coelhinhas lá de trás, elas têm outro general, que nós não sabemos quem é, ok? Eu acho que tem outro general aí, né? Que nós não sabemos quem é, e isso vai deixar a história importante, né? A Artemis teriam duas unidades, quem sabe 3 unidades, né? Quem sabe a Lascomun, né, seja do comando, aí tenha outra para defesa e tenha outro para espionagem, por exemplo, né? Talvez a Artemis tenha uma unidade de espionagem, né? Então seriam aí 3 unidades, né? E aí, quem sabe a unidade de espionagem e eles pareçam ninjas, né? Não sei, seria bem legal, muita coisa pode acontecer, tá? E como que seriam os níveis de poder disso aí, tá? A gente não tem certeza, mas a gente tem dá pra gente especular, ok? Eu imagino que as coelhas, as subordinadas da Lascomun, sejam nível bronze. Não nível bronze, obviamente, Yoga, Shiryu, Shun, Ikki, Seiya, né, gente? Mas bronze tipo Band Leão Menor, tá? Eu imagino que a Lascomun e possíveis outros generais sejam nível prata, ou prata mais elevado, né? Como um Daedalus, como um Orfeu, né? Ou a Marin, né? Que a Marin é bem forte, né? Se bem que eu acho que a Marin é mais forte que todas as aí, né? Vamos ver. Ainda tem que fazer muito vídeo sobre a Marin ainda, né? E eu imagino, gente, que a Calisto, que é, vamos dizer assim, uma espécie de sacerdotisa para a deusa Artemis, eu imagino que a Calisto seja nível Gold, tá? Nível Gold. Então, dessa maneira, todos os deuses teriam pelo menos um subordinado nível Gold, né? No caso, o Hades tem 3, Poseidon tem mais, né? E Artemis teria uma só, né? A Calisto seria uma personagem nível Gold. Então, se ela for lutar, a gente vai ver ela, vamos dizer assim, mandando bem, né? E não necessariamente ela vai lutar com os nossos protagonistas, né? Porque agora que a gente tem muitos personagens, muitos deuses, pode ser que aconteça algum embate em que um servo de um deus tem que lutar com o servo do outro. A gente está vendo agora as satélites contra a Ker, né? Que é do exército de Hades, né? Então, assim, isso pode voltar a acontecer. E a gente vai ver mais ainda das satélites e outros exércitos no futuro. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Né? Espero que vocês tenham gostado muito, né? Eu acho que eu peguei tudo que eu podia pegar sobre o exército de Artemis, que a gente viu até agora, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.